Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Em 1959, na Rússia, um grupo de estudantes saíram em busca de aventura e foram de encontro a algo letal. E foram todos encontrados mortos. Mas o que será que realmente aconteceu com eles? Quem mandou esse caso foi um inscrito aqui do canal, Daniel. Muito obrigada, Daniel, pela sua sugestão. Mas antes de a gente começar o nosso caso de hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Um grupo de 10 estudantes chamados Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonoshenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Gomugorova, Yusten Slobodan, Nikolai Tibol-Brinolis, Simeon Zolotaryov e Yuri Yudin. Eles tinham como objetivo escalar e chegar à montanha Otorten, só que a rota naquela temporada era classificada como categoria 3, a mais difícil. Esse grupo, formado por 8 homens e 2 mulheres, eram estudantes do Instituto Politécnico de Ural. Todos eles tinham experiência em escaladas e excursões em montanhas. Mas antes de vocês acharem estranho, nessa época era normal fazer visitas a paisagens naturais, tanto que era apoiado pela União Soviética. O grupo de estudantes era liderado por Igor Dyatlov, e para chegarem até o local desejado, eles pegaram um trem para a cidade de Ividel. De lá, pegaram um caminho onde seguiram para Vizay, o último assentamento habitado ao norte. No dia 27 de janeiro, deram início à caminhada em direção a Otorten. Mas no dia seguinte, Yuri Yudin teve que abandonar a expedição porque apresentou problemas de saúde. Os demais seguiram adiante e, por meio de câmeras e anotações deixados por eles, foi possível acompanhar o restante do caminho. Em 31 de janeiro, eles chegaram na beira de um morro e se prepararam para escalar. Em um vale silvestre, eles estocaram comida e equipamento extra, que seria utilizado na viagem de volta. Então, no dia 1º de fevereiro, os estudantes estavam planejando atravessar um vale e depois disso decidiriam acampar do outro lado durante a noite. Só que algo inesperado aconteceu e não estava nos planos da equipe: a chegada de uma tempestade de neve. Isso dificultou a trajetória e fez o grupo se perder por causa das condições de visibilidade. O grupo seguiu para o oeste ao topo da montanha Kholat Syakhl, que significa Montanha dos Mortos. Quando eles perceberam que estavam indo na direção errada, o grupo parou e decidiu acampar para esperar a tempestade passar e seguir caminho. E essa foi a última anotação do grupo. O líder do grupo, Igor Dyatlov, tinha combinado em mandar uma mensagem telegráfica assim que chegassem a Vizay, que no caso seria por volta do dia 12 de fevereiro, só que já era dia 20 de fevereiro e nada de receber nenhuma mensagem deles. Os familiares ficaram muito preocupados com todos eles porque não receberam nenhuma mensagem, então foi feita uma operação de resgate. As primeiras equipes de buscas foram enviadas através de helicópteros e aviões do exército e os policiais também foram para ajudar nas buscas. No dia 26 de fevereiro, os militares e a polícia encontraram o acampamento abandonado com as barracas dos estudantes rasgadas de dentro para fora. Encontraram também um conjunto de pegadas que levava próximo a um bosque e foi lá que encontraram os 2 primeiros corpos. Eles estavam descalços e usando apenas a roupa de baixo e o local em volta não tinha nenhum sinais de combate corpo a corpo. Um pouco mais adiante, próximo a um pinheiro, eles encontraram mais 3 corpos. E a posição em que eles se encontravam parecia que eles estavam tentando voltar para o acampamento. E os últimos 4 corpos foram encontrados apenas 2 meses depois, no dia 4 de maio, eles estavam embaixo de 4 metros de neve. Estavam em um barranco próximo ao bosque e apresentavam indícios de brutal e inexplicável violência. Eles estavam parcialmente vestidos. Alguns deles usavam apenas um sapato, já outros usavam somente meias.
Já outros foram encontrados enrolados com roupas rasgadas. As investigações apresentaram que 4 estudantes receberam ferimentos fatais. 2 corpos tinham fraturas cranianas, os outros 2 tinham fraturas torácicas e um deles estava sem a língua. Só que nenhum deles tinha ferida externa, e com isso derrubou a hipótese do grupo ter sido atacado por animais selvagens. As evidências trouxeram que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento enquanto eles estavam dormindo. Eles correram no meio da noite a uma temperatura de menos 25 graus, só que não foi descoberto qual foi essa ameaça, o que realmente aconteceu para fazer o grupo de estudantes correrem assim do nada no meio da noite. Uma curiosidade é que atualmente o Passo da Montanha é chamado de Dyatlov Pass, que é homenagem ao líder do grupo. Então, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonoshenko, Igor Dyatlov, Yusten Slobodan e a Zinaida morreram por hipotermia. Nikolai morreu devido a uma forte pressão. Foi encontrado fraturas múltiplas na lateral da cabeça dele. Simeon morreu também com uma forte pressão, mas ele foi encontrado com 5 costelas quebradas, sem os olhos e com fratura no crânio. A Lyudmila morreu com uma forte pressão, foi encontrada sem os olhos, sem a língua e com 10 costelas quebradas. Já o Alexander morreu devido a uma forte pressão com ferimento no crânio. A primeira teoria desse caso foi que o grupo foi surpreendido por uma avalanche e fugiram para o bosque. Na escuridão, alguns tentaram retornar ao acampamento e morreram de hipotermia, enquanto outros foram enterrados pela neve. Só que o mais estranho nesse caso é que eles fizeram uma análise da região e não foi encontrado algum indício que teve uma avalanche. Os corpos encontrados após 10 dias, eles estavam com uma camada bem rasa de neve. Então, se tivesse realmente acontecido uma avalanche, esses corpos teriam sido varridos junto com o acampamento. Fizeram um estudo da área e foi comprovado que a localização, a região onde eles estavam, é improvável que possa ter uma avalanche. Igor, ele era um esquiador experiente e Alexander ele estava estudando para o seu mestrado em instrução de esqui e caminhadas na montanha. Então, como eles eram experientes, eles jamais iam acampar em um local que eles vissem que tinha possibilidade de ter uma avalanche. Uma outra teoria apresentada pelos investigadores era de uma força muito grande usada contra esses estudantes, só que era uma força que nenhum ser humano poderia fazer, não era capaz de fazer. Além disso, os corpos teriam sido submetidos a uma alta pressão e tinha também altos níveis de radiação. Em 1990, o chefe da investigação disse que diversas pessoas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, disseram que em fevereiro e março de 1959 viram no céu esferas voadoras brilhantes. Em 2013, um produtor de cinema e televisão americano divulgou a sua teoria e com isso foi resultado de 5 anos de pesquisa. Ele disse que o grupo estava no lugar errado e na hora errada. Eles teriam se deparado com um mini tornado extremamente violento que produz um ruído ensurdecedor. Esse fenômeno pode gerar uma quantidade de infrasom, resultando na falta de ar, perda de sono e pânico incontrolável. Essa sensação de pânico em meio à escuridão e ao frio extremo teria levado os estudantes à loucura e à morte. Já outras teorias surgiram com a ideia de que uma criatura com força sobre-humana poderia ter causado esses ferimentos nos estudantes. O caso ele foi arquivado como um incidente provocado por uma força desconhecida e aquela região foi bloqueada para esquiadores e aventureiros. Uma outra teoria foi sobre testes nucleares. Muitas pessoas acreditam que foi um acidente militar, só que foi tudo encoberto. Gente, só que o mais estranho é que há registros de bombas aéreas sendo testadas naquela região na época que os estudantes estavam fazendo a sua excursão lá. As bombas detonavam 2 metros antes que caíssem no chão e causavam esse tipo de lesão que foi encontrado nos estudantes. Então, lesões internas e poucas lesões externas. As pessoas acreditavam que os corpos tinham sido movidos.
Fotos mostram que a tenda foi erguida incorretamente, mas é algo muito improvável, muito estranho, porque todos eles eram experientes, já haviam feito excursões nos outros anos. Então, como eles iam colocar uma tenda, montar ela incorretamente? Essa teoria de armas radiológicas só foi pensado porque encontraram radiação em algumas roupas. E também alguns parentes falaram que os corpos estavam com a pele alaranjada e cabelos grisalhos. Só que existe uma explicação para isso. Eles falaram que essa descoloração da pele e do cabelo é devido a um processo natural de mumificação que aconteceu devido à exposição ao frio extremo e aos ventos da região. Uma outra teoria foi que as mortes foram causadas por hipotermia, o que pode induzir a um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal. Essa teoria funciona da seguinte forma: as pessoas elas retiram as roupas em resposta a sentimentos conhecidos como calor ardente. É claro que é indiscutível que 6 de 9 estudantes morreram de hipotermia, mas o que ficou muito claro é que os outros membros do grupo pegaram as roupas das pessoas que já tinham morrido e eles vestiam essas roupas. Então essa teoria é muito forte, muitas pessoas acreditam que realmente eles pegaram as roupas de outros para combater esse frio, porque o frio lá é muito grande. Gente, como vocês podem ver, esse caso é cheio de teorias e é muito bizarro. E uma dessas teorias é que o grupo foi atacado por um Yeti, que é uma criatura com força sobre-humana que teria feito os ferimentos neles. O que sustenta essa teoria é que encontraram pegadas enormes ao redor das barracas, só que isso não foi relatado nos documentos oficiais do caso. Então o fato da perícia indicar que as barracas foram rasgadas de dentro para fora e todos eles saíram correndo quase sem roupas, sugere que foi uma fuga em pânico. Muitos mistérios cercam esse caso e a última anotação feita no diário de uma das viajantes dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real." O povo Mansi, que vivia próxima à região local da expedição, teria alertado o grupo sobre essa aventura. O nome dado aos Mansi de Montanha dos Mortos se dá pelo fato deles acreditarem que existem enormes homens espíritos que vivem na floresta e que não gostam de pessoas que destroem a natureza. E esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua, por exemplo. Uma curiosidade que eu achei muito estranho, por sinal, na minha pesquisa, é que os militares, meses antes da excursão desses estudantes, eles foram lá para essa região com o objetivo de encontrar Yetis. Além disso, entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo, uma delas mostra ao pé de algumas árvores a silhueta de um corpo escuro e bastante grande. Apesar de alguns acreditarem que essa foto é falsa, dizem que existe essa foto nos negativos originais que se encontram no Memorial Dyatlov. Só que não existe evidência, não existe nada que comprove isso. A pergunta agora é: será que a ciência conseguiu resolver o mistério do incidente Dyatlov Test? Em 2019, para afastar as teorias difamatórias, as autoridades abriu o caso e estudou de novo. Eles concluíram que a principal causa da morte foi uma avalanche, mas nós sabemos que não tem teorias concretas, então isso não faz sentido. Gente, tem muitas perguntas que estão em abertas, tem muitas teorias, e quanto mais eles abrem esse caso, mais dúvidas e mais perguntas eles conseguem. Primeiro, gente, não teve vestígios de avalanche na região. E um segundo ponto muito forte é que os corpos, da forma como foram encontrados, não tem como uma avalanche fazer isso com eles. E tem outras diversas questões que foram levantadas também. Então, gente, sem nenhuma resposta real e pública, porque esse caso, gente, como eu falei pra vocês, é um caso bizarro, é um caso muito estranho, ninguém sabe o que aconteceu. Então surgiram diversas teorias insanas e uma mais bizarra que a outra, dentro do período de 50 anos após esses acontecimentos. E o mais estranho de tudo é que o caso ele foi fechado muito rápido, de uma forma muito estranha pela União Soviética, e o que deixa o culpado muito popular na visão dos teóricos. Então, eu trouxe para vocês diversas teorias. As mais bizarras também eu trouxe para vocês, como as esferas laranjas no céu, como Yetis, OVNIs, alienígenas e até boneco de neve foi mencionado no jornal. E até hoje não existe uma explicação científica, uma explicação esclarecedora do que realmente aconteceu com eles e como foi a morte deles. Então diversas publicações foram inspiradas no incidente, então temos jornalismo investigativo e também temos muita ficção, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu, só são teorias e mais teorias e muito mais teorias sobre o caso.
A passagem na montanha, onde os estudantes formaram seu último acampamento, recebeu o nome, como falei para vocês, de Dyatlov Pass. E Yuri Yudin, que sobreviveu ao incidente pelo fato de passar mal e voltar para casa, foi o responsável pela Fundação Dyatlov, que também opera o Museu Dyatlov para homenagear os viajantes mortos e contar a história do estranho fim deles. Ele viveu até os 72 anos de idade. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra vocês que é um caso muito estranho, um caso muito bizarro, mas deixem aqui nos comentários se vocês acham que alguma teoria que eu trouxe faz sentido ou não faz sentido. O que vocês acham? Não se esqueçam de curtir o vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os próximos vídeos. Até mais, investigadores!